Então, ao analisar simplesmente a paixão da ira, Santo Tomás de Aquino afirma que ela tem a ver com o castigo, com a repreensão. A ira é o apetite, são palavras de Santo Tomás, tá? A ira é o apetite de fazer o mal ao outro em razão de uma justa vingança, tá? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela se enche de ira, ela tem uma vontade enorme de se vingar. Aí você vai dizer assim, tá, mas vingança é sempre ruim. Mas, às vezes, é uma vingança justa. É uma vingança moderada. É uma vingança, para vocês conseguirem entender, é uma vingança que você vai dar um castigo para aquela pessoa, para que ela aprenda que aquilo que ela fez está errado, né? Então, por exemplo, se você é professor, né, e o seu aluno falou palavrão na sala de aula, e você se confrontou com aquele palavrão, você julgou aquilo que estava acontecendo. Terceiro, você agiu, você tirou um ponto do aluno. Você foi lá e pegou o caderno dele, pelo menos um para você, né? Isso é ira. Você se irou com aquela situação, porque você não tolera palavrão na sua sala de aula, aí você julgou, o que eu vou fazer? Eu vou dar um castigo. Foi lá e tirou um ponto. Então, né? Mas aí Santo Tomás ele continua nos dizendo que somente depois desses 3 passos é que pode-se entrar em ação. O problema é quando a pessoa quer, por impulso, fazer. Pular as etapas, né? Tomadas pela ira, né? Inúmeras pessoas já relataram que têm a vista escurecida, perdem o controle da sua ação, sabe? Fica assim, e é claro que isso pode prejudicar qualquer julgamento. Sim. Como é que você vai julgar se está com a vista escurecida, né? Não é à toa que se diz, né, que a ira é uma péssima conselheira. Somente depois que a ira é aplacada é que se pode julgar e decidir de forma adequada. Esta seria, então, a ira justa, descrita por Santo Tomás de Aquino. E como citamos no início, para o teólogo João Cassiano, a ira é sempre ruim, não há exceção. Já para Santo Tomás de Aquino, é preciso ter o coração manso como o de Jesus. Por quê? Porque só assim é possível enxergar o que está acontecendo, julgar com sabedoria, segundo os princípios divinos, então decidir o que fazer em profunda sintonia com o coração de Deus, punindo, né? Ou seja, agindo com ira ou não. Ou não. E aí, é por isso que é sempre bom até deixar para tomar essa decisão no dia seguinte. Né? Vai, deita, dorme, tenta esquecer. No dia seguinte você diz, vem cá, ó, aquilo que você fez estava errado e vai receber essa punição. Eu deixei o comentário da Manuela castigo, ali na tela, tinha deixado, esqueci, tá. Agora ela fez outro. Macarrão também não é pecado. Quebrar ou cortar o macarrão é pecado. Exatamente. Nós somos alemães aqui, mas também não quebramos macarrão, não. Macarrão cozinha inteiro, enrola no garfo. Nós aprendemos com a italianada lá. É verdade, chefe. Isso aí, tá? Então, isso é muito importante, né? Essa questão da ponderação, de você parar, respirar fundo, julgar com sabedoria e aí tomar a decisão acertada, né? E, às vezes, essa decisão, ela é tomada até com ira, tá? Mas, às vezes, não. Às vezes, você já aplacou tanto a ira que já está tão tranquilinho, você só pode dizer assim, ó, mas foi assim, então agora vai acontecer isso, tá? Você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Né? Por isso que, até mesmo na justiça dos homens, né? Uma pessoa nunca é julgada do seu crime no mesmo dia, né? Pessoa presa, tá? O julgamento vai acontecer talvez semanas depois, né? Às vezes anos. Às vezes anos, né? Se a gente fala que o nosso Senhor passou por um julgamento injusto, porque ele foi preso lá no Horto das Oliveiras e no caminho já foram batendo nele, né? E aí ele é levado lá à noite, de madrugada, as pessoas começam a bater nas portas lá e chamar o pessoal do Sinédrio e tudo mais, e os doutores da lei, todo mundo é acordado de madrugada para julgar na hora, né? Então, um julgamento baseado na ira, né? Enquanto que se deixasse para depois e tudo mais, podia ter sido aplacada essa ira. Uma outra coisa importante é que quando o nosso Senhor ele entra em Jerusalém, ele chega no templo e ele vê aquelas pessoas fazendo comércio dentro do templo, né? Ali na venda do boi, do cabrito, do carneiro, né? Do cordeiro, das rolinhas, das pombinhas para serem sacrificados.
aquelas trocas de moeda, o câmbio que acontecia ali, porque vinham pessoas de outros países que tinham moedas diferentes, tinham que trocar pela moeda do templo, né? Então aquele comércio todo deixou Jesus irado. Mas uma santa ira, né? Uma santa ira. E aí o evangelho diz que nosso Senhor, ele teceu um chicote, ele trançou um chicote de cordas, e depois ele foi lá com aquele chicote e começou a bater nas bancas e derrubar e virar as bancas e dizer: vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de ladrões. Mas veja bem, olha o tempo que leva para a pessoa tecer um chicote. Então já tinha aplacado a ira faz tempo. Ali, tecendo, tá no uso completo da razão, tecendo. O chicote ficou pronto, agora eu vou lá. Sai daqui, cambada de ladrão, né? Entendeu? Então, esse processo de você se defrontar com a situação, fazer um julgamento e depois tomar uma decisão, certo? Então, se Deus criou e permite a ira, ela tem alguma função para o ser humano. A gente não pode dizer que a ira simplesmente não presta. Como a gente falou, não é boa nem ruim, ela é neutra, certo? O problema é quando ela entra de uma forma desordenada. Um ato praticado com o todo é mais perfeito do que um ato feito só com uma parte. Ou seja, um ato somente racional é bom, mas não perfeito. Então, quando você usa só a razão, é bom, mas não é perfeito. Seria perfeito se usasse também as energias sensíveis. O ser humano não é um anjo, tá? O ser humano não é um anjo. O anjo, ele não tem paixão. Mas o homem é uma combinação até meio estranha, né? De um anjo e um animal que vivem juntos. Então, dentro de nós temos o anjo, mas nós temos o animal. Então, nós temos a razão, mas nós temos também o sensível, né? O composto do homem é que sempre deve agir, ou seja, o corpo e a alma. E nosso Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou, né, que o reino dos céus é dos violentos, né? Isso significa que aquele que se decide por Deus precisa fazer violência para romper com o pecado, para odiar os seus maus passos, né? Então, a paixão da ira em si mesma é como uma faca, né? Ela pode ser usada para uma coisa boa, mas também pode ser usada para um crime. Para cortar o queijo, né, italianada? Corta o queijo com a faca. A ira, o macarrão não, né? Não, o macarrão não, só o queijo. A ira se trata de algo moralmente indiferente.